Estamos no ar mais uma vez com o programa Visão Geral. E hoje estamos aqui com os nossos convidados, Dr. Lúcio Gomes, Sargento Pereira, que vai ser o âncora do programa hoje, e o Ser Laser. Sejam bem-vindos. Vou passar aqui para o Sargento Pereira, como ele vai ser o âncora da programação de hoje, para ele fazer as perguntas para os nossos convidados. Olá, meus amigos, meus irmãos, assinantes da NET. É uma satisfação imensa estar aqui nesse dia de hoje, falando de um assunto tão importante, com duas pessoas referências na nossa cidade, Dr. Lúcio Gomes, especialista em direito do consumidor e também do direito imobiliário, e meu amigo Ser Laser, também especialista aí no direito imobiliário. Então, uma questão muito importante, quero deixar as palavras aqui para o Dr. Lúcio Gomes para dar uma saudação para os nossos telespectadores. Olá, bom dia. É uma alegria, mais uma vez, participarmos aqui desse programa. Bom dia, Eliane. Obrigado pelo convite. Bom dia, Sargento Pereira. Bom revê-lo, meu amigo já de longa data. E o doutor Ser Laser, bom dia. É um prazer estar aqui participando desse programa com o senhor. Acredito que temos muito a aprender com o seu conhecimento. Bom dia, doutor Lúcio Gomes. Bom dia, Sargento Pereira. Bom dia, Eliane. Prazer todo nosso estar aqui, a satisfação é inteira nossa. Acredito que eu terei muito a aprender aqui nesse programa com essas figuras ilustres que aqui estão. E a proposta nossa é de levar um pouco de conhecimento jurídico a todos os nossos telespectadores para que nós possamos contribuir socialmente com essa cidade, também com toda a região de Anápolis, que nesse momento alcança ou é alcançada aí pelo nosso programa. A proposta é justamente tirar dúvidas dos nossos telespectadores. E vamos, então, sugar um pouco dos conhecimentos do Dr. Lúcio Gomes, que tem um conhecimento vasto, principalmente na área do direito do consumidor, e não diferente na área do direito imobiliário. Inclusive, ele é presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Subseção de Anápolis, e tem muito a dizer para nós. E hoje eu quero destacar um ponto muito importante, Sargento Pereira, que é a questão da retomada dos imóveis. Muitas pessoas estão perdendo seus imóveis financiados por inadimplência e algumas pessoas só estão tomando conhecimento da retomada dos imóveis quando estão sendo notificados a desocupar os imóveis. E nós vamos explicar o porquê disso, porque muita gente tem entendido que há ilegalidades nisso e nós dizemos já de início que não há ilegalidade. Daqui a pouco a gente vai compreender um pouco mais. E um outro ponto, o Sargento Pereira vai destacar, que é a questão dessa empresa Enio, já na área do direito do consumidor. Com certeza. Vamos começar agora no tocante à Enio. A Enio tem muitas reclamações, muita gente indignada, muita gente perdendo o seu patrimônio, principalmente os produtores rurais que mexem com leite. São litros e litros de leite que se perde devido à falta de energia que demora 2, 3, 4 dias. E o que fazer? Essa é a grande pergunta. Inclusive, o que fazer? A gente também, né, Sargento? Teve aqui, segunda-feira passada, não podemos fazer a programação por falta de quê? De energia? Com certeza. Semana passada nós estivemos aqui, como se diz, tiramos um pouco do nosso tempo, né, que nosso tempo é precioso para estarmos aqui gravando um programa para vocês. E devido como se diz, a falta de energia, faltou energia aqui umas 3, 4 vezes, nós tivemos que adiar para estarmos aqui hoje para falarmos sobre a Enio. Então, é uma questão muito importante. Eu gostaria, você quer falar alguma coisa, meu amigo? Pois dentro dessa questão, e aí, doutor Lúcio Gomes, porque a grande dúvida das pessoas, dos consumidores, porque todos nós somos consumidores de energia aqui no estado de Goiás. A empresa Enio, a qualidade da prestação de serviço dessa empresa, a cada dia ela consegue piorar ainda mais. Ela é sucessora dos serviços até então prestados pela empresa Celg, que foi tida por 2 anos consecutivos como a pior empresa de prestação de serviço do Brasil. A Enio assumiu esse serviço, agora uma empresa privada, uma empresa italiana, uma empresa que vem da Europa e que traz para todos nós, cidadãos goianos, uma péssima prestação de serviço como essa. Agora, o Sargento Pereira colocou muito bem prejuízo. Nós estamos falando justamente de prejuízo do campo material e alguns desses prejuízos até no campo moral. Como se fazer em relação a essa empresa, o que o cidadão, o que o consumidor deve fazer para começar a buscar o ressarcimento daquilo que ele tem perdido, tanto no campo material quanto também no campo moral. Pois bem, muito bem colocado pelo Sargento Pereira e pelo doutor Ser Laser a questão do desserviço prestado por essa empresa. É lamentável a forma como ela vem tratando os consumidores da nossa região.
A CELG, que por 2 anos foi considerada a pior empresa em prestação de serviço, conseguiu ser superada. Algo que ninguém imaginava que pudesse acontecer, era o que está pior, como se diz, tem uma debandada, né? Mas, enfim, nós temos falado da questão de aplicar, de exercitar o seu direito. É importante, no primeiro momento, nós destacarmos que não basta reclamar para o vizinho, não basta reclamar para os conhecidos. Nós precisamos registrar essas reclamações junto aos órgãos responsáveis por isso. Hoje nós temos o PROCON, que recebe reclamações dessa natureza, e é importante que sejam feitas. Nós temos a AGR, que é a agência que deveria regularizar essa situação, regulamentar isso aí, fiscalizar. E nós temos ainda a ANEEL, que é a responsável por toda essa prestação de serviço. Então, partimos desse ponto, que seja praticado, que seja exercido esse direito de reclamar, de registrar, porque seja qual for o procedimento posterior, seja uma reclamação na justiça, seja uma ação judicial, seja um processo administrativo, é importante esses registros. É importante que conste e que seja comprovado que medidas foram tomadas na tentativa de solucionar o problema. Então, é passível de indenização, é passível de ação judicial, certo? Todo dano causado ao consumidor, toda essa situação pode ser proposta ação tanto de reparação de danos na esfera material, como no âmbito do dano moral também. Agora, eu volto a insistir que, para isso, é necessário comprovar algumas situações. Então, registre toda a situação desse desserviço prestado por essa operadora. Vou trazer aqui um exemplo, doutor Lúcio Gomes, que, ao meu ver, dá, de fato, a condição do dano moral, da busca do dano moral. A pessoa vai casar, e, naquele momento, ela vai realizar ali o evento, a festa, e naquele instante da festa acaba-se a energia. Então, naquele instante, nós temos aí uma situação de uma frustração, de um momento único na vida do consumidor. De um constrangimento por parte dos noivos que trouxeram seus convidados, prepararam toda a festa, gastaram com isso, certo? Então, como nós colocamos, existe o dano material, toda a despesa que foi colocada nesse evento, e existe o constrangimento com os convidados. É difícil até de imaginar, certo? O tamanho de sabor passado, experimentado por essas pessoas. Isso é caso real, nós estamos citando como exemplo, mas, na verdade, nós temos situações que já aconteceram nesse sentido. Algumas pessoas chegam a argumentar que é obrigação, por parte de quem está organizando ali aquele evento, de contratar um gerador. Agora, é importante dizer que o consumidor, a partir do momento que ele está custeando a energia elétrica, ele tem o direito de ter a continuação da prestação desse serviço, não ter a interrupção, salvo um caso fortuito, salvo por força da natureza ou algo além daquilo que não seja a questão da má prestação de serviço da empresa. Inclusive, foi até bom falar nesse assunto, porque tem muita gente que gera um transtorno muito grande. Imagina só, você traz seus convidados, um momento único, chega na hora, acaba a energia uma vez. Aí corta igual aconteceu semana passada. Pensa que não. Eu trouxe meus convidados. Pensa que não, de novo. Aí acaba que todo o evento, toda aquela expectativa de gerar de um momento único, um momento extraordinário, passa a ser uma situação que causa um transtorno muito grande. E o que fazer? Pode entrar, pelo que o doutor está falando, né, para os nossos ouvintes, pode entrar, procurar um advogado, é isso, doutor? Sim, essa é a ideia. Um advogado, orienta a gente. Pode ser feitas reclamações no âmbito administrativo e pode também ser proposta ação judicial. Então, mais uma vez, o que nós instigamos é para que seja exercido o direito. Tá? Quando nós colocamos o caso do casamento, o doutor Serleis colocou essa situação do casamento, mas nós temos inúmeras situações que também causam constrangimento, inúmeras situações que têm causado prejuízo, seja ele no âmbito material, seja ele no âmbito moral, certo? E isso tem causado transtornos imensuráveis à população, principalmente à população de Anápolis, que é onde nós conhecemos bem o que está acontecendo por aqui, viu, doutor? A situação aqui realmente não está boa e, por incrível que pareça, a sensação que temos é que ela tende a piorar. Parece que a cada dia está ficando pior. Pois é, e é importante dizer também para os consumidores, porque a Enel tem tido um procedimento em Anápolis, doutor. Algumas pessoas têm nos relatado outros fatos, a gente tem conhecimento do que está acontecendo. Eu gostaria de trazer à população, aos nossos telespectadores nesse momento, que é a questão da substituição do equipamento medidor de consumo de energia.
É o famoso relógio. As pessoas assim conhecem por essa nomenclatura. É importante dizer que a empresa Enel tem, sim, o direito de ir lá fazer a substituição desse equipamento. Mas a Resolução 414 de 2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, ela trabalha muito bem essa questão. E a empresa Enel, ela tem por obrigação atender a essa resolução. É norma da agência reguladora, ela não pode descumprir. Então, ela pode ir lá substituir o equipamento, porém, é necessário que o consumidor tenha conhecimento 3 dias antes desse trabalho, de que a empresa estará indo naquele local fazer a substituição. Num primeiro momento, ela não deve sequer fazer a substituição. Num primeiro momento, ela pode ir lá fazer a verificação no local. A resolução é bem clara em dizer isso. No segundo momento, não sendo possível se fazer a verificação no local, aquele equipamento ele deve ser colocado num procedimento num envelope, tá? E aí não se define a resolução que tipo de envelope, mas ele precisa ser lacrado, pode ser de plástico, pode ser de papel, não importa, ele precisa ser lacrado. Tá? O consumidor, naquele instante, deve receber uma via, além de acompanhar o momento do lacre ali daquele recipiente, ele também vai receber ali um documento dizendo que aquele equipamento está sendo levado para uma verificação. E o melhor, 10 dias antes dessa verificação, a Enel deve comunicar a esse consumidor de que estará sendo feita aquela verificação e deverá apontar horário e local. E o consumidor tem o direito de não apenas ir sozinho, presenciar aquele procedimento que será feito, como ele também pode levar um técnico, ou pode ser representado por um técnico naquele dia, horário e local. Detalhe, feita então essa verificação, tá, a empresa Enel tem até 30 dias para então emitir um laudo de vistoria daquele equipamento para o consumidor. O consumidor, uma vez recebendo então esse laudo de vistoria, ele passa a ter também até 30 dias para ele promover um recurso. Detalhe, esse recurso ele pode promover solicitando a Enel para que envie esse equipamento para um outro local, para uma outra empresa. É claro que essa empresa precisa ser uma empresa vinculada ao Inmetro, ela precisa ter autorização do Inmetro, né? Ela precisa também estar vinculada à Agência Nacional de Energia Elétrica, ela precisa ter o credenciamento necessário para isso. Então, esse equipamento será levado para essa outra empresa, será mais uma vez verificado, e se constatar que aquele equipamento tem alterações acima do que a resolução determina, quem vai custear isso é a empresa Enel, e não o consumidor. E ninguém sabe disso, e muito menos a empresa Enel aplica isso, doutor Lúcio, hoje no estado de Goiás. Hoje o que se tem é um direito de reinado, é mais ou menos a monarquia. O rei mandou lá buscar o relógio, o rei mandou trazer. É mais ou menos assim, está errado, isso descumpre normas. E isso não deve acontecer, isso fere o direito do consumidor. É importante trazer à luz, às claras, justamente esse direito, doutor Lúcio, para que o cidadão, para que o consumidor não continue sendo desrespeitado da forma que está atualmente. Nesse caso, meu amigo Sirleis Araújo, geralmente acontece isso quando está suspeitando que consumo baixo, pelo como que funciona? Outro problema, a Enel não explica quando acontece isso. Mais uma vez, a impressão que nós temos que é quando a lua muda de lugar, ou seja, não tem um critério definido. Ele simplesmente manda buscar o relógio, certo? O doutor Sirleis muito bem colocou, a critério deles, como se alguém tivesse superpoderes para isso, sem informar o consumidor, faz o procedimento, muitas das vezes até sem informar que o procedimento está sendo feito, e aparece posteriormente apenas com o resultado, que normalmente é um problema. E quando acontece isso, o que a pessoa tem que fazer? Pois é, justamente. Isso é importante, a sua pergunta, Eliane, parabéns por ela, porque nós precisamos entender que, nesse momento, já houve o ferimento de uma norma pré-estabelecida pela agência reguladora. Certo. Então, já há, nesse momento, uma lesão ao direito do consumidor. Porque quando foi instituída a resolução, ainda no ano de 2010, ela foi instituída para garantir o direito do consumidor de ele ter um amplo direito, que é até um princípio constitucional, doutor Lúcio Gomes, do princípio do contraditório e da ampla defesa. Então, se é cerceado, se é retirado dele esse direito de ele exercer o contraditório e da ampla defesa, nós já estamos agora falando da infração de uma norma maior, de uma norma constitucional. E aí gera-se a proposta de o consumidor ter o direito dele preservado através de uma ação judicial.
Sempre muito importante, em qualquer caso, procurar um profissional habilitado para isso. Um profissional Certo. que realmente entenda dos direitos. Certo? Eu vou usar aqui um texto bíblico, mas que se aplica ao direito hoje. A população está perecendo por falta de conhecimento. Então, nós precisamos melhorar um pouco isso. Tenha dúvida, seja que área for, nós não estamos falando isso só do direito, seja que área for, tem dúvida, procure um profissional que entenda do que está fazendo, procure um profissional especializado naquele assunto. Nesse caso específico, é importante a orientação, sim, de um advogado especialista nessa área, tá? Para que ele possa falar não apenas só do direito existente, mas quais os procedimentos que podem ser tomados, orientar no caminho correto. E se isso acontecer, por exemplo, aconteceu no ano passado com algum ouvinte nosso, desculpa, ouvinte não, nossos assinantes da NET, né, que está aqui nos ouvindo agora. O que acontece? Alguns procedimentos, eles têm prazos a serem cumpridos. Tá? Nós precisamos, então, identificar qual foi o problema e quando ele aconteceu. E aí nós fazemos, então, uma avaliação para saber se ainda está dentro do prazo. É importante dizer que a legislação é muito clara, inclusive o Código de Defesa do Consumidor, o doutor Lúcio, ele coloca muito bem essa questão do prazo. Existe um prazo decadencial de 5 anos. 5 anos quando se trata de relação consumerista. Então, o cidadão, a partir do dano, ele tem até 5 anos para que ele possa, se eventualmente tiver a base jurídica para aquilo, de buscar o ressarcimento daquele dano. E, desculpa, eu estou passando na sua frente hoje. Não, pode falar, você que é a âncora do Passando programa, na não, sua tá de frente. parabéns. Viu? Não, porque a gente está vendo que está acontecendo muito aqui na nossa cidade isso. Nós já, a gente já teve aqui, inclusive, inúmeras reclamações desse sentido, doutor. As pessoas, eles chegam sem mais, sem menos, fala que vai tirar e tira mesmo, leva, troca, faz a troca e não dá nenhuma satisfação. Eliana, nós temos um sistema brasileiro que ele funciona com estatísticas, ele funciona com números. Então, agora recente, nós tivemos um caso no escritório onde o juiz, numa parte da decisão, ele fala o seguinte, que ele não acredita que essa quantidade de pessoas, essa quantidade de consumidores ofendidos, que estejam todos mentindo. Tá? Por isso, ele determina algumas situações em desfavor dessa empresa, com esse comentário. O que eu entendo com isso? Que nós devemos realmente reclamar, que nós podemos realmente exercitar o nosso direito. Agora, mais uma vez, eu insisto que seja feito da forma correta. Quando nós falamos de reclamar, não adianta levar a reclamação para o vizinho, para um parente, para um amigo. Nós precisamos realmente levar aos órgãos competentes, aos órgãos responsáveis por essa fiscalização, por esse monitoramento, por esse acompanhamento, para que sejam tomadas as medidas, sejam elas administrativas ou judiciais, pertinentes ao caso. Nós vivemos num país bastante religioso, e essa religiosidade, muitas vezes, ela é conflitada por parte do cidadão. Essa cultura brasileira precisa ser alterada. A cultura brasileira se dá da seguinte forma, não, vou entregar na mão de Deus, eu não estou a fim de buscar o meu direito. Né? Deixa, isso dá trabalho demais, dá transtorno demais. A questão é que, na medida em que o cidadão aceita ser lesado do ponto de vista do seu direito, ele deixa a empresa ou as empresas à vontade para continuarem lesando ele hoje, amanhã uma outra pessoa e assim sucessivamente. Então, essa proposta que o doutor Lúcio coloca, ela é fundamental. Nós precisamos mudar o nosso comportamento e compreender que o nosso direito, inclusive, é bíblico. É bíblico você buscar se valer do seu direito. É uma questão de justiça, né? Justamente. É um dos princípios do próprio Deus, justiça. Né? Então, nós precisamos entender que quando você busca aquilo que está na lei, aquilo que foi tido e te dado como direito, você não está pecando. E você não está, naquele momento, querendo algo do outro. Mas é de fundamental importância que nós, consumidores brasileiros, possamos aplicar isso, porque a partir do momento em que todos nós buscarmos os nossos direitos, com certeza, não apenas aquela legislação vigente ela será implementada, ela será aplicada, como outras legislações com maiores proteções também serão desenvolvidas para o consumidor. Agora, a partir do ponto de vista de que o cidadão ele deixa para lá, então os números, como o doutor Lúcio colocou, os números
eles trazem uma informação totalmente diferente daquela que está acontecendo. Ou seja, nós temos aí 1 milhão de consumidores lesados, numa situação hipotética, porém apenas 100 mil reclamou. Então, a estatística diz que 100 mil consumidores foram lesados, quando na verdade foram 1 milhão. Então é importante essa cultura ser alterada para que nós possamos mudar esse país, para que nós possamos compreender que empresas como essa, que são empresas da Europa, eu duvido que na Europa ela estivesse ainda fornecendo esse tipo de serviço com essa má prestação de serviço. Agora, por que lá funciona? Porque a cultura do cidadão europeu é diferente. Porque a cultura do cidadão americano é diferente. Então, essa cultura nossa precisa ser mudada também. E só vai mudar a partir do momento que eu, você, todos nós compreendemos a necessidade de fazermos os registros de forma administrativa e também de buscarmos a seara judicial quando assim tivermos condição. Inclusive, é até importante falar isso aí, porque quando você reclama, você está fazendo uma prestação de serviço para o próximo. Você está sendo um cidadão. E não adianta você querer colocar a competência na mudança do país, do município, do nosso estado, em mãos dos nossos governantes. Cada um tem que fazer a sua parte. Toda vez que você é lesado em qualquer direito seu, você vai procurar as searas administrativas e até mesmo judiciais para que você possa realmente prestar um serviço para o próximo, ser um cidadão consciente. E aproveitando o ensejo, nós falamos um pouco do direito do consumidor, agora eu quero saber da parte do direito imobiliário. Tem muita gente aí perdendo suas casas, é uma situação realmente complicada. Gostaria que o doutor Serleisa, que é o especialista nessa área, doutor, que o senhor pudesse passar para a população qual que é o seu direito, qual que é o seu dever, entendeu? Parece que salvo engano, com três parcelas sem pagar, dá direito a estar... Então, gostaria que o senhor desse uma explanada bacana, porque esse é um assunto muito, mas Sargento muito Pereira, bacana. eu vou trazer a notícia ruim e vou deixar para o doutor Lúcio, que é presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Subseção Anápolis, a notícia boa. Porque entendemos que existe e existiu, no final do ano de 2017, uma alteração da legislação que trata acerca dessa proposta, né, de retomada dos imóveis, e que com essa alteração deixou muito fácil a retomada dos imóveis, e eu entendo que essa legislação ela foi muito benéfica, porém, para aqueles que dispõem de muito dinheiro, via de regra, os bancos. Mas para o consumidor, aquele cidadão que está nessa crise econômica que o Brasil está vivendo, principalmente de baixa renda, ele entrou numa seara extremamente difícil. E eu não estou trabalhando, quando eu trabalho de baixa renda, porque é maioria. Porém, pessoas de renda alta também têm entrado nessa questão, porque algumas pessoas têm passado crise também, empresas e outros mais. E é importante dizer que nós tivemos aí uma alteração nessa legislação, e isso trouxe um número, doutor Lúcio Gomes, Sargento Pereira e Eliane. Nós tivemos, veja só, somente... Esse dado, detalhe, é de 2018, hein? 2019 não teve atualização ainda. Mas 2018, nós tínhamos, naquele momento, 11 bilhões e 500 milhões de reais, que eram os valores, essa cifra bilionária, era apenas para 5 bancos do país. À frente está a Caixa Econômica Federal. Valores que estavam inadimplentes e que os bancos, a partir disso, tinham autonomia agora, passaram a ter autonomia com a alteração dessa legislação da retomada dos imóveis. Hoje, com a alteração da legislação, basta tão somente uma notificação ao cidadão inadimplente, ao consumidor inadimplente. Essa notificação ela pode ser pelo viés judicial ou administrativo através de um cartório. A pessoa, a partir do momento que ela é citada, ela é intimada naquele instante, ela é notificada, né, a lei traz esse termo, notificada, ela tem até 15 dias para ela regularizar o imóvel. A pergunta que a gente faz é, quem não conseguiu pagar até aquele momento, 15 dias posterior à notificação, será que dá conta disso? Bom, provável, né? A partir da notificação, vencido os 15 dias, aquele imóvel já é reincorporado ao patrimônio do financiador. Muito simples, muito simples. Justamente, é por isso que hoje, doutor Lúcio Gomes, que acompanha isso de perto, hoje nós temos uma enxurrada de bens em leilão. Imóveis que muitas vezes são comercializados, mais uma vez, depois de retomado, aonde os proprietários, os adquirentes, né, quase proprietários, talvez seja essa nomenclatura mais acertada, eles estão ainda morando naquela casa. Depois de leiloado, o próximo comprador
é que muitas vezes entra com ação de despejo contra aquelas pessoas e, detalhe, terão que sair daquele imóvel. E daqui a pouco, depois dessa resposta, nós vamos falar, inclusive, em relação aos valores já pagos. Doutor Lúcio Gomes, eu trouxe a notícia ruim. Agora eu gostaria que o senhor, enquanto especialista na área do direito imobiliário, pudesse trazer a notícia boa em relação a toda essa catástrofe. E eu classifico de tal forma porque estamos falando de um sonho frustrado. Estamos falando de pessoas que conseguiram, com muita dificuldade, realizar o sonho da casa própria e que muitas dessas pessoas estão perdendo. Pessoas que conseguiram incorporar patrimônios imobiliários na empresa e que agora, por inadimplemento, estão perdendo esse patrimônio também. Eu gostaria que o senhor trouxesse essa notícia boa e explicasse o porquê disso. Doutor, só um detalhe antes de eu começar, só podia responder o seguinte. A notificação ela tem que ser obrigatoriamente, ela tem que ser recebida pela pessoa? Pois é. Ou, essa é a questão, porque às vezes a pessoa notifica através Sim, mas aí que está o detalhe. Mas aí que está o detalhe. Doutor Lúcio Gomes, fala do edital, por gentileza, Isso. também. Olha só, nós estamos falando de um contrato que, por regra, ele é feito de forma bilateral, ou seja, as duas partes estão presentes no contrato. Embora seja um contrato que nós chamamos um contrato de adesão, ele tem algumas obrigações, tanto para o consumidor como para o banco que fez o financiamento. Então, o que tem acontecido no momento é que a impressão que se tem, a partir do momento que está devendo, que está inadimplente, é que perdeu todos os seus direitos. A notícia boa é, você não perde todos os seus direitos por estar inadimplente. Tá certo? Então, ainda que o banco tenha a opção de fazer dessa forma, que atualmente tirou um pouco da força do consumidor, ele deve preencher alguns requisitos. Dentre eles, o que o senhor acabou de citar, a notificação. A notificação ela não precisa ser feita de forma pessoal. Tá? Os bancos têm feito agora a notificação via edital. Então, isso é mais um detalhe que tem facilitado a situação dos bancos. Mas não se define só na citação, só na notificação, perdão. Ainda tem outros requisitos, outros procedimentos que devem ser observados pelo banco. E nós temos visto, pelo menos nas ações que tramitam em nosso local de trabalho, que de uma proporção de 50 ações, para o senhor ter uma ideia, 49 delas apresentam erros, certo, que podem até anular o leilão, ainda que ele já tenha acontecido. Ou seja, nós podemos evitar um leilão, como ele pode ser anulado, ele é passível de anulação após a realização. Mais uma vez, o que precisa? Um profissional habilitado que conheça do assunto e que tome as medidas, sejam elas administrativas ou judiciais, pertinentes ao caso, que não pode deixar, como colocado pelo doutor Cerleza, vamos entregar nas mãos de Deus. Acredito e creio que ele tem poder para mudar todas as coisas, mas existe uma parcela, existe uma parte que nós temos que tomar providência. Existe uma parte que nós temos que nos posicionar. Eu tenho lido um livro do Edin Cole, e ele traz algumas observações interessantes, certo? Ele fala dessa questão de posicionamento. Tem pessoas sofrendo com a escuridão e fazendo tudo para resolver, menos acendendo a luz. Então, em alguns momentos, nós precisamos levantar, sair da zona de conforto e buscar uma solução para esse caso. Nós precisamos realmente buscar pessoas e profissionais que tenham capacidade de resolver isso. Insisto na questão que, embora seja banco, e nós esperamos um comportamento, no mínimo, justo, eles passam por cima de uma série de coisas que não deveriam. Certo? Então, o direito não acaba com a inadimplência. Doutor, no caso, a pessoa que comprou o imóvel, ele pode atrasar a sua parcela em até quantas vezes? Bom, é importante dizer, em relação a esse ponto, doutor Lúcio, que existe a previsão contratual, todos os contratos ali de financiamentos imobiliários, ele traz a questão da antecipação das parcelas vincendas em caso de inadimplemento. A partir da terceira parcela que entra na condição de inadimplente, o consumidor, aquele contrato, todas aquelas parcelas que estariam vencendo ao longo do tempo, elas são antecipadas. É importante eu dizer isso, porque muitas vezes a pessoa pensa, não, mas eu só devo 3, quando na verdade ele está sendo executado a totalidade do restante do contrato. Um outro fato importante é que nós não instigamos ao atraso, tá? Mas uma vez que ele aconteça, e aí nós precisamos pegar cada contrato, porque a princípio nós estamos falando de contratos feitos por instituições financeiras, pelos bancos, mas existem contratos feitos com empresas particulares que trazem algumas observações, até mesmo diferente do que determina a lei. Tá? Então,
Por isso a importância de um profissional que tenha conhecimento do assunto para que seja analisado, interpretado e assim seja feita a orientação conforme o caso específico. Tá certo? Agora, essa questão de inadimplência, o bom é que se evite. Claro. Tá? Nós não podemos aqui falar, olha, você pode atrasar que não vai ter problema. Claro que tem. Tem as consequências contratuais, está previsto lá. Tá certo? Agora, eu tenho dito que o pior de tudo não é você passar pelo problema, é você passar por um problema que você desconhece, você não sabe de onde veio, para onde vai, e muito menos o que vai acontecer durante esse percurso. É importante que toda a informação referente ao contrato seja transparente, seja de forma clara. Deveriam fazer isso no momento da contratação, deveria ter uma explicação melhor no momento da contratação, mas não faz. Então, procure um profissional capacitado para que possa passar as orientações devidas. Tem um ponto interessante, Sargento Pereira, que não diferente da seara médica, né, do quesito saúde, porque quando você está, naquele momento, sentindo uma dor, você precisa procurar um profissional médico. Você está sentindo uma dor, você não sabe de onde vem essa dor, o que tem ocasionado essa dor, se essa dor vai daqui a pouco piorar a situação que você, porventura, esteja ali passando. Então, você, naquele momento, já procura um profissional médico. Na área do direito, não é diferente. O que tem acontecido nos últimos dias? E o que nós temos percebido? As pessoas começam ali a ter um problema e essas pessoas começam a deixar o problema agravar. Quando essas pessoas buscam um profissional especialista na área, essa situação já está tão grave que, às vezes, o profissional, o advogado, ele não consegue resolver a totalidade do problema. Ele consegue trazer um paliativo, ele consegue resolver metade do problema. Mas, se aquela pessoa, de forma precoce, tivesse buscado o profissional, tivesse se orientado, tivesse demandado uma ação judicial, né, ou a defesa daquela ação já proposta, daquele ato que está contra ele, com certeza, essa pessoa ela teria agora uma resolução de 100% do seu problema e ela não teria a perda daquele imóvel, não teria a frustração sofrida. Então, a orientação que nós passamos, doutor Lúcio, também é de que as pessoas busquem de forma precoce, se oriente. Tá? Já está com 2 parcelas inadimplentes, procura o profissional. Como o senhor colocou, é importante que não deixe a situação de inadimplência. Mas se eventualmente tiver, procure os seus direitos, procure se informar para que você daqui a pouco não tenha o dissabor de perder o seu imóvel, de receber uma intimação daqui a pouco de desocupação de um imóvel onde você já está estabelecido, você, sua esposa, seus filhos. Né? Isso é terrível. Não há, na minha concepção, algo mais frustrante, algo mais desolador do que uma situação como essa. Verdade. Então, pessoal, nossos telespectadores, é muito importante, qualquer questão que você tenha, qualquer dúvida, procure um profissional habilitado. Não adianta, nós temos vários profissionais, mas tem os especialistas. Eu acredito e aconselho a todos vocês que procure realmente um profissional que tenha conhecimento específico. Nós temos o médico, como você faz uma metáfora do médico, nós temos o médico clínico geral, todo mundo forma clínico geral, e se você tem uma dor específica na cabeça, você não vai procurar um clínico geral. Você vai procurar quem? Um neurologista. Então, no mesmo caso, a gente aplica também ao direito. Nós temos o advogado comum, o geral, e, claro, tem aqui o doutor Celeiza, direito imobiliário, tem todo o conhecimento de direito imobiliário. Está aqui o doutor Lúcio Gomes, tem toda a especialista no direito consumidor e também direito imobiliário. Então, Verdade. nós temos que realmente buscar a pessoa que tem qualificação, que tenha conhecimento de resolver o seu problema, porque quanto mais você deixa passar, pior fica para ser resolvido. Inclusive, hoje, né, nosso tempo está estourando, mas a gente teve assim, a oportunidade, né, de passar para os nossos assinantes do Canal 14, quer dizer, passar e trazer aqui 2 pessoas, como você viu, qualificada nessa área, né? E eu quero deixar aqui para o doutor Lúcio fazer as considerações finais, para que o nosso tempo já está estourado, viu? É sempre importante a questão da informação. A informação, na hora correta e dado da forma correta, ela é sempre muito bem-vinda e tem evitado transtornos e prejuízos, seja que tamanho for. O nosso agradecimento ao Sargento Pereira, a Eliane e ao doutor Celeiza pela participação do programa e nos colocamos mais uma vez à disposição de estarmos participando com vocês e podendo trazer, contribuir com as informações nesse sentido. Certo. Muito bem, quero agradecer também, de igual forma, a esse carinho, essa receptividade ímpar aqui pela Eliana, também pelo Sargento Pereira, a todos do Canal 14, os nossos agradecimentos, e nos colocamos à disposição dessa sociedade. Queremos que as pessoas
elas não passem por qualquer infortúnio na vida. Que as pessoas possam entender que buscar a informação é sempre importante para você não sofrer no dissabor posterior. Então, estamos à disposição, somos advogados qualificados e estamos à disposição dessa sociedade para tirar as dúvidas necessárias e não diferente aqui do Canal 14, toda essa equipe campeã em audiência e a gente fica muito feliz dessa participação. Doutor Lúcio Gomes, foi um prazer, aprendi mais uma vez muito com o senhor, não diferente com o meu grande amigo Sargento Pereira e a Eliane, nossa colega de muito tempo também. Um abraço para todos vocês, muito obrigado. Agradeço você também, nosso amigo Sargento Pereira, que está sempre ligado com a gente, nos ajudando lá na Nova FM também, dando um apoio aqui. Hoje foi o âncora aqui do programa, parabéns, viu? Muito bom. Olha, Eliana, eu que agradeço a oportunidade, a gente não tem aquela vivência no mundo aí televisivo, mas é uma oportunidade bacana. Quero agradecer meu amigo Cirleise, amigo de longas datas, tive a oportunidade de servir junto na Força Aérea Brasileira, como soldado, né, Cirleise? Então, uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial, doutor Lúcio Gomes, a pessoa que a gente tem um conhecimento e tem uma admiração e um carinho muito importante. Minha amiga Eliane, amiga de longas datas, agradeço pela oportunidade. O Vitor, que tem feito um trabalho bacana aí, por ditar das aí. Parabéns, Vitor, seu trabalho é muito importante, tá bom? E a você, telespectador do Canal 14, da NET e do programa Visão Geral. É uma satisfação e uma alegria imensa estar aqui nessa manhã discutindo assuntos importantes para a nossa cidade, para a nossa população, e quem ganha com isso, com essas informações, com esses especialistas do direito, é você, telespectador. Muito obrigado, que Deus abençoe você e toda a sua família. Você fica agora com o apoio cultural do programa Visão Geral. Restaurante Chamas Grill, comida caseira, cardápio variado, churrasco na brasa, service selfie, aberto de segunda a sábado, das 11 às 15 horas. Rua 7 de Setembro, número 627. Teleentregas 3943-8146. Restaurante Chamas Grill, opção de qualidade para o seu paladar. A água mineral natural cristaliza pH 7.35 é extremamente pura e cercada de qualidade. É de paladar leve e revigorante. Entre em contato com o distribuidor. Fone 62 33 13 81 56 ou fale com Vilmar 62 9 92 88 81 78. Água é vida. Minas.com Consórcios Múltiplos, caminhões, automóveis, motos, imóveis, financiamentos, seguros. Fale conosco pelo fone 3099-7722 ou fale com Nério Oliveira através do 99194-7759 ou pessoalmente na Avenida Minas Gerais, número 122, bairro Jundiaí. Acesse nosso site www.minasgo.com. A Autoescola Reis possui 18 anos de experiência na formação de condutores e também é pioneira na implantação do programa de inclusão de portadores de necessidades especiais, com isenções de impostos na compra do veículo. Venha para a Autoescola Reis. Via Amazonas Pizzaria e Pub, o melhor da gastronomia napolina, unido em um único lugar. Pizzas, massas preparadas a seu gosto, pratos à la carte, tira-gosto e bebidas em geral. Agora estamos oferecendo também serviço de buffet de massas e pizzas. Via Amazonas para seu evento. Contato pelo nosso WhatsApp 993 14 04 53.